Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse texto ele é o ponto de partida para a pregação de hoje. Nós não vamos usar apenas ele, como de costume eu faço, vamos mudar um pouco o estilo do sermão, né? Fazer aqui uma abordagem mais temática, né? No sermão de hoje, mas a base da nossa abordagem está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 15 até o 17. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. O nosso texto diz o seguinte: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ano passado, irmãos, na nossa conferência reformada, o tema da nossa conferência foi Soli Deo Glória. Glória a Deus somente. Hoje, pela manhã, o pastor que esteve conosco, ele abordou um outro ponto da reforma, que foi a sola fide, a fé somente. Agora à noite, eu quero abordar um terceiro ponto dos 5, né? Que é a sola escritura, somente as escrituras, dos 5 pontos da reforma protestante, certo? Estamos caminhando neste propósito. Quem esteve aqui ontem à noite viu que o nosso pregador fez uma abordagem histórica da reforma, né? Hoje pela manhã, quando ele apresentou a sola fide, ele fez uma abordagem dogmática. E agora à noite eu quero fazer com vocês uma abordagem mais pragmática, tá bom? Algo que seja perceptível de forma clara e que não deixa dúvidas no nosso dia a dia. Vamos falar da sola escritura, lembrando primeiro, eu trago aqui como introdução, o entendimento dessa declaração, sola escritura. E para que nós tenhamos um entendimento correto deste tema da reforma protestante, de um dos pontos, né, da reforma protestante, nós temos que entender adequadamente o que de fato foi a reforma protestante. Ontem, hoje, pela manhã, os irmãos tiveram assim um panorama excelente sobre isso, estão todos com a mente bem atualizada. E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, para que nós entendamos a reforma protestante, nós precisamos olhar não exatamente para os personagens da reforma. Quando nós vamos estudar a vida de Lutero, nós encontramos histórias fabulosas a respeito de Lutero, a respeito de John Knox, a respeito de Calvino, a respeito de tantos outros reformadores que lutaram pelo retorno da igreja à Bíblia. Mas mais importante do que isso, mais importante do que olhar para esses homens, é olhar para aquilo que eles também olharam. Devemos lembrar que os reformadores foram homens comuns, usados por Deus, para que despertassem na igreja, despertassem nos cristãos, aquilo que precisava ser visto e que estava assim profundamente embaçado
pela tradição, pela cultura e pela corrupção na qual a igreja tinha se envolvido durante todo o grande período da Idade Média. Por isso é importante olhar para o que esses homens olharam, e não necessariamente para eles como personagens. Afinal de contas, eram pessoas como nós, que tinham méritos e tinham deméritos, mas que, no entanto, tinham as Sagradas Escrituras como sua regra de fé e de prática. E entre tantas virtudes que nós podemos encontrar nesses homens, é o fato de que, ao olharmos para aquilo que eles olharam, nós vamos nos deparar lá na frente com as Sagradas Escrituras. Afinal de contas, foi isso que eles viram. Quando eles começaram o movimento reformado, eles não estavam olhando para coisas fabulosas, para alguma novidade, para algum movimento novo que havia surgido na Europa. Eles estavam olhando, na verdade, somente para a Bíblia. E é interessante, queridos, quando nós olhamos para a vida de Lutero, tomando aqui como exemplo, uma das virtudes que Lutero tinha, que nós podemos encontrar facilmente na sua biografia, é a defesa que ele fazia da Bíblia Sagrada como única e suficiente fonte para a igreja. É por essa razão, por causa dessa defesa ferrenha e inegociável que Lutero fazia das Escrituras, que surgiu esse pilar da Reforma Protestante, a sola Escritura. Foi daí, dessa defesa contundente de Lutero, que surgiu esse lema: somente as Escrituras. E os reformadores, eles defendiam isso de forma muito ardorosa, simplesmente para dizer que a igreja não precisa de complementos além daquilo que a Bíblia já diz. Tudo que a igreja precisa saber já está revelado nas Escrituras. Não foi sem razão, irmãos, que durante mais ou menos um período de 1 ano, que foi aquele tempo em que Lutero esteve recluso, ao sair da dieta de Worms no ano de 1521, aquela dieta em que Lutero não se retratou diante do imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, e sob uma severa ameaça de morte, Lutero ele é raptado pelo príncipe da Saxônia, que era muito simpatizante de Lutero. O príncipe da Saxônia rapta Lutero para que ele não fosse morto pelos católicos e o leva para um castelo seu particular. Nesse castelo, ele passa mais ou menos 1 ano na cidade de Wartburg, e lá ele se dedica em traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. E quando ele se dedica em traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão, o seu interesse era tirar a Bíblia do clero. Afinal de contas, até então, somente o clero, somente os padres, somente os bispos, somente os cardeais tinham acesso à Bíblia. Isto porque a versão que a Igreja Católica utilizava era a Vulgata Latina, e o latim já era uma língua morta nesse tempo. No entanto, o clero tinha domínio, um amplo domínio do latim, e por isso a Bíblia ficava restrita somente ao que eles diziam. O que Lutero faz quando traduz a Bíblia do grego, ou o Novo Testamento do grego para o alemão, é tirar a Bíblia da mão exclusiva do clero e dar acesso ao povo, a fim de que todo aquele que fosse cristão, mesmo sem conhecer grego, mesmo sem conhecer latim, também pudesse ler a Bíblia. E claro, ele escreve em alemão porque era onde ele estava. Mas não somente Lutero, queridos, se esforçou em trazer a Bíblia para o povo, trazer a Bíblia para o dia a dia dos cristãos. Todos os reformadores, eles defendiam com muita veemência a tradução da Bíblia para a língua original, que cada povo tivesse a Bíblia na sua própria língua.
Todos eles eram defensores dos 5 pontos da reforma protestante. Eles não defendiam somente a sola escritura, eles defendiam a sola gratia, eles defendiam a sola fide, eles defendiam o solus Christus, eles defendiam o solo deo gloria, eles defendiam que a igreja, que cada cristão tivesse um profundo conhecimento de Deus, a fim de que pudessem ter a sua experiência com Deus, o seu conhecimento de Deus, sem um intermediário que naquele momento era a Igreja Católica. E a partir desse entendimento, irmãos, é que esses reformadores promoveram uma profunda mudança na igreja. Eles, à medida que começaram a despertar no povo o conhecimento, o acesso às Escrituras, a partir do momento que eles começaram a ensinar o povo que somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus, eles trouxeram de volta uma antiga doutrina que havia sido abandonada há muito tempo, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes quer dizer tão somente que cada um de nós, individualmente, sem intermediário, temos acesso a Deus. Nós não precisamos de um padre para nos confessar a Deus. Nós não precisamos de um clérigo para dizer o que é que nós precisamos fazer para que os nossos pecados sejam perdoados. A Bíblia já diz e nós temos acesso a essa informação, a esse conhecimento. Então, esse relacionamento de cada cristão diretamente com Deus é aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. E os reformadores, quando eles trazem esses cinco pontos da reforma para o meio da igreja, para o conhecimento do povo, eles estão dizendo: agora você não precisa de um sacerdote particular, você mesmo é o sacerdote, você mesmo tem acesso a Deus. Isso significa dizer, irmãos, que ao contrário daquilo que a Igreja Católica ensinava, nenhum crente precisa de intermediação de santos, de penitência, nenhum crente precisa ou depende espiritualmente de um sacerdote católico, mas todos, indistintamente, todos que confessam ao Senhor tinham livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Vejam como isso trouxe uma profunda mudança no meio da igreja, porque quando Lutero e os demais reformadores dizem que você não precisa da intermediação de santos, você não precisa da intermediação de Maria, você não precisa da intermediação de padres, você não precisa ir no confessionário, com isso eles estavam dispensando todo aquele modelo eclesial que era baseado na intermediação da Igreja Católica para que as pessoas pudessem chegar a Deus. O que os reformadores disseram ao povo da época é que esse paternalismo espiritual ensinado pela Igreja Católica era absolutamente dispensável. Cada cristão era diretamente responsável por sua vida diante de Deus. O que ele precisava somente era estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, com uma ressalva: desde que a igreja tenha unicamente a Bíblia como revelação divina para a sua vida. A coisa se torna muito mais simples, muito mais fácil e compreensível para os cristãos. Queridos, esse erro doutrinário cometido pela Igreja Católica, ele pode ser visto claramente em uma doutrina que até hoje é defendida dentro do catolicismo. Desenvolveu-se na Idade Média, mas até hoje é defendida e ensinada dentro da Igreja Católica. Eles dizem, isso aqui é um conceito doutrinário da Igreja Católica, eles dizem o seguinte: quanto à Bíblia, a Igreja Católica é realmente mais velha do que ela.
pelo menos no que diz respeito ao Novo Testamento. Desta forma, a autoridade das Escrituras depende da autoridade da igreja, pois é somente pelo ensino autorizado da igreja que sabemos quais livros são apropriadamente chamados de Sagradas Escrituras. E como se essa heresia não fosse suficiente, eles ainda complementam dizendo: a Bíblia é filha da Igreja Católica. Podemos gritar bem alto: heresia. Isto é uma heresia. Mas era esse o espírito da época? Era nisso, ou era a esse respeito que os cristãos eram ensinados na época? No final da Idade Média, irmãos, a doutrina católica, ela poderia ser resumida nesses seguintes pontos que eu vou apresentar aqui. O primeiro deles: eles diziam que o bispo de Roma tinha um primado acima dos demais. Daí o Papa ser sempre o bispo de Roma. Diziam que a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Mais uma heresia, mais uma mentira ensinada dentro do catolicismo. Diziam também, ainda dizem, melhor dizendo, né? Essas aqui são doutrinas que ainda são ensinadas. Diziam também que o Papa é infalível. Enquanto for o bispo de Roma, ele está livre de erros. Diziam também, ensinavam também a veneração a Maria, como ainda ensinam, aquilo que nós chamamos de doutrina da mariolatria. Ensinavam também a veneração a santos canonizados pela igreja e as imagens que refletiam esses santos. Ensinavam também o poder dos sacramentos, como, por exemplo, a doutrina da transubstanciação, aquela que diz que se você não estiver digno de participar da ceia, a hóstia se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, que também é uma heresia. Ensinavam também que a salvação e a suficiência em Cristo precisava estar dividida com a tradição e com a autoridade da igreja. Todos esses ensinos, queridos, que surgiram no decorrer da história da igreja e que ainda hoje existem, foi o que foi combatido pelos reformadores. Era contra isso que eles lutavam. E diante desse cenário, irmãos, eles trouxeram um entendimento completamente diferente do que era ensinado pela Igreja Católica. E em resposta a essas doutrinas, liderados inicialmente por Martim Lutero e depois logo depois seguido por Ulrico Zwingli, João Calvino, Felipe Melanchthon, Guilherme Farel e tantos outros, eles tomaram um caminho completamente diferente deste que a Igreja Católica ensinava e proclamaram que somente a Bíblia era suficiente para conduzir a igreja no seu relacionamento com Cristo. Por isso podemos dizer, irmãos, a Reforma Protestante não foi somente um movimento que ganhou popularidade, mas ela demonstrou ser uma necessidade da Europa, que já estava esgotada da espiritualidade medieval e buscava um conhecimento verdadeiro de Cristo. O que veio acontecer quando os reformadores conduziram o povo para as Escrituras foi a satisfação que eles tiveram, foi um anseio que eles tiveram aplacado de uma necessidade profunda que eles tinham. É, portanto, irmãos, nessa perspectiva que eu quero fazer aqui uma breve exposição, como falei para vocês, de forma bem pragmática, da centralidade das Escrituras. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que terminamos de ler, mostra como essa centralidade ela é indispensável para a vida de um cristão. Mas, além desse texto, eu também quero apresentar alguns outros que vão nos ajudar a fundamentar a centralidade e a importância da Bíblia para a igreja atual. Quero trazer aqui 7 pontos, não se preocupem, que são pontos bem curtinhos, tá?
para mostrar de forma bem objetiva a importância da igreja, a importância da Bíblia no meio da igreja. E o primeiro ponto que eu quero trazer, irmãos, é que a Bíblia não é uma caixa de promessas. Vejam, por todo o período medieval, e ainda hoje, muitas pessoas usam a Bíblia como se fosse uma espécie de um amuleto, né? Ou um horóscopo gospel. Muitos gostam, né? E está aí à venda, à disposição para quem quiser, aquelas famosas caixinhas de promessas, né? Elas são muito populares nas casas dos evangélicos. Elas funcionam para muitos como se ela fosse uma espécie de guia espiritual que irá nortear a vida da pessoa no decorrer do dia. Amanhece o dia, a pessoa vai lá na caixinha de promessa, puxa um versículo e imagina, pronto, é isso aqui que Deus tem para mim hoje. Mas por que acontece isso, queridos? A razão é porque muitos cristãos não fazem nenhum esforço para entender a Bíblia enquanto esperam por respostas prontas para os seus problemas. São pessoas que normalmente vivem em uma espécie de roleta espiritual quando abrem suas caixinhas de promessas, pois dali pode sair qualquer resposta. Pode ser uma resposta aleatória, né? E vejam, não é assim que nós encontramos respostas, especialmente nos momentos mais cruciais da nossa vida. Viver dessa forma, irmãos, é viver às cegas espiritualmente. Mesmo tendo a Bíblia nas mãos, é viver numa espécie de roleta russa, como se qualquer versículo escolhido de forma aleatória fosse a resposta para um problema, para uma circunstância da vida ali naquele momento. Lá no texto de Atos capítulo 8, especialmente aqui dos versículos 29 a 31, nós vamos encontrar a história de um oficial da cidade de Candace, na Etiópia, que foi a Jerusalém oferecer sacrifícios, e está voltando para sua terra, quando de repente se encontra com o apóstolo Filipe, ali nas redondezas de Samaria. E aquele texto, ele mostra muito bem a importância de se ler as Escrituras com entendimento, para que ela possa alcançar realmente o objetivo correto e conduzir o cristão de forma proveitosa e transformadora. Aquela pergunta de Filipe para ele, quando diz, entendes o que leis? Ela é crucial, inclusive, para nós hoje, irmãos. Um princípio norteador para as nossas vidas. Afinal de contas, é muito comum ver cristãos lendo a Bíblia sem entendimento e fazendo aplicações com menos entendimento ainda. Por essa razão, terminam usando a Bíblia como um livro de sorte, tirando sortes para ver o que Deus diz, em vez de usá-la como instrução. Esse episódio aqui do eunuco, irmãos, mostra, veja bem, que desde o início da igreja, a Bíblia precisava ser lida e interpretada corretamente. Não havia fórmula mágica para compreendê-la. Era preciso estudar, conhecer, se dedicar com afinco na leitura das Sagradas Escrituras. E aqui eu gosto de lembrá-los disso. Não existe uma escola melhor para nos ensinar a ler a Bíblia do que a vida devocional, do que o culto em casa. Ali está a base para tudo. Segundo, irmãos, a Bíblia não é um livro fechado. Vejam, no contexto da Idade Média, a Igreja Católica ensinava que a Bíblia era um livro inacessível. Ninguém tinha acesso ao seu conteúdo. Acreditava-se que somente o clero da igreja era capaz de ler e de interpretar corretamente. Por essa razão, ninguém mais tinha autoridade para falar sobre ela. Por isso era proibido questionar, fazer perguntas, pedir esclarecimentos ou coisas desse tipo. Desse modo, a interpretação que a igreja dava para a Bíblia
ela era autoritativa e inquestionável. Vejam que não era a Bíblia considerada autoritativa e inquestionável. O que a igreja chamava de inquestionável era a autoridade, era a interpretação que ela dava sobre a Bíblia. E essa interpretação nós já vimos aqui bem nesses 2 dias, que ela foi completamente deturpada. A eclesiologia produzida na Idade Média, ela foi terrível. A doutrina da igreja produzida na Idade Média, ela foi voltada para os interesses da igreja. Não foi discutido, não foi interpretado, não foi desenvolvido a doutrina da igreja segundo as Sagradas Escrituras, mas somente aquilo que interessava a igreja católica. Mas ainda assim eles diziam que isso era autoritativo e inquestionável. Lutero, irmãos, vendo isto, empreendeu todos os esforços para que a Bíblia pudesse se tornar acessível para todos. E aí, contando com a ajuda de um grande amigo, intelectual, mestre, Felipe Melanchthon, que era a principal autoridade naquele contexto ali, na área de educação e de interpretação, eles dois juntos desenvolveram um método educacional que influenciou não somente a igreja, mas vejam, eles influenciaram todo o sistema educacional da Europa. A proposta apresentada por Lutero e Felipe Melanchthon, ela não se limitou apenas aos cristãos que tinham acesso à Bíblia Sagrada, mas todo o sistema educacional da Europa foi influenciado. E o princípio que eles adotaram foi muito simples. Eles simplesmente diziam que todos são igualmente capacitados a ler e a entender. Por isso era direito de todos ter acesso ao conhecimento. Naturalmente que isso rompeu com barreiras estabelecidas há séculos. Isso tirou um povo de um obscurantismo terrível. Lutero foi agraciado, nós sabemos, com o surgimento da imprensa, né? A máquina de imprimir desenvolvida por Gutenberg, e isso foi também um fator crucial para que as cidades pudessem ter o seu sistema de educação diretamente influenciado pela proposta de Lutero e de Felipe Melanchthon. E esse modelo educacional, irmãos, ele tirou a exclusividade da interpretação bíblica das mãos da igreja e entregou a todos os crentes. Mas também, não somente isso, trouxe também a responsabilidade de cada crente em se dedicar de forma proposital ao estudo e ao entendimento das Escrituras. Um exemplo fantástico que nós encontramos na própria Bíblia é aquele que está lá em Atos capítulo 17, no versículo 11. Quando Paulo chega na cidade de Bereia, vindo de Tessalônica, ele começa a ensinar as Escrituras, e o texto lá de Atos 17, 11 vai dizer que os bereanos todos os dias estudavam o que Paulo ensinava para ver se realmente era assim. Está aqui uma referência, um padrão excelente de compromisso com o estudo das Escrituras, e também uma prova de que a Bíblia não é um livro fechado, é um livro para todos. Cada um que queira, que dispõe realmente seu coração, ele vai ter acesso a esse conhecimento. O terceiro ponto, irmãos, é que a Bíblia, ela é inspirada. Ouvimos sobre isso sempre, né? A Bíblia é inspirada. Mas o que é inspiração? Nós podemos dizer que a inspiração se trata da obra do Espírito Santo que capacitou os escritores humanos a registrar o que Deus desejava que fosse o conteúdo das Escrituras. Isso significa, irmãos, que o Espírito orientou a redação do texto ao mesmo tempo em que permitiu que elementos culturais e históricos de cada autor fossem inseridos naquilo que ele estava escrevendo, dando dessa forma um estilo, um vocabulário e um contexto peculiar a cada livro. Isso quer dizer, na prática, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e isso garante a sua autenticidade. Mas não podemos ler Gênesis como lemos
os salmos, não podemos ler as profecias como lemos os evangelhos, não podemos ler Atos como lemos as cartas, e daí por diante. Mas como fazer essa distinção? Queridos, é somente uma questão de prática. Isso aqui não exige uma formação teológica, isso não exige um conhecimento exclusivo, uma dedicação exclusiva. É algo que nós aprendemos no decorrer do nosso dia a dia. Quanto à inspiração, podemos dizer que ela garante que a Bíblia é livre de erros e que dispensa os complementos da tradição que a Igreja Católica trazia. Assim como dispensa também a autoridade que o clero tinha sobre ela. A Bíblia não é um livro limitado a alguns poucos iluminados, mas ela é destinada a todos os que creem. Pensar diferente disto, irmãos, é incorrer no erro de buscar fontes equivocadas e sem a inspiração das Escrituras. É por isso que, como cristãos, nós podemos, com toda segurança, dispensar qualquer revelação, qualquer visão. Quando chega alguém dizendo, Deus me disse isso, Deus me revelou tal coisa, Deus me mostrou isso, Deus me levou ao céu, Deus me levou ao inferno, todos esses complementos, eles são absolutamente dispensáveis, porquanto o que precisamos saber de Deus, a Bíblia já nos disse claramente. Um quarto ponto, irmãos, é que a Bíblia ela é o livro de fé e de prática dos crentes. O modelo cristão medieval, conduzido pela Igreja Católica, produziu uma massa de cristãos completamente ignorantes quanto às Escrituras. Muito à semelhança de hoje. Foram pessoas que viveram em superstições e sob ameaça por parte dos clérigos. Afinal de contas, eram pessoas que não conheciam as Escrituras. Eram guiados por um ensino distorcido e cheio de interpretações voltadas somente para os interesses da igreja. E é impressionante como esta herança permanece viva até hoje. Uma prática muito comum e muito popular é aquela quando o católico passa de frente a uma igreja, um cemitério, alguma coisa desse tipo, ele faz o sinal da cruz, né? Mas se você perguntar por que ele faz, a maioria não vai saber por que faz. Ele simplesmente faz. Não é isso? Mas eu sei por que eles fazem. E essa é uma herança medieval. Isso foi algo ensinado na Idade Média, que não está na Bíblia, mas que foi perpassado ao longo dos tempos. A igreja da época ensinou o seguinte: o lugar onde a igreja se reúne, ele tem um poder de santificar as pessoas. Aonde a igreja está construída, ali tem um poder sobrenatural que vai lhe proteger de todo mal. Por isso, se você estiver sob alguma ameaça, o seu lugar de refúgio é na igreja. Aqueles filmes da Idade Média, de vez em quando aparece um lobisomem pelo meio, eles sempre mostram os aldeões se refugiando na igreja, porque na igreja o lobisomem não entra, né? Porque ali é um lugar com um poder sobrenatural. Qual era o propósito disto, queridos? Era prender as pessoas na igreja, era ameaçá-las, era dominá-las pelo medo. Era muito comum também, na igreja medieval, os templos serem decorados com figuras, imagens e gravuras de demônios. Se você for na Catedral de Notre Dame, por exemplo, você vai, na entrada ali, você vai encontrar logo aquelas gárgulas, né, aqueles demônios da mitologia, presentes bem ali na entrada. E qual era... Quando vocês forem lá em Paris, vocês vão olhar com direitinho esses detalhes, tá? Qual era o objetivo daquilo ali? Era dizer para as pessoas: olha, se você não for fiel à igreja, o seu destino é esse aqui, é ser devorado por uma gárgula dessa aqui.
Seu destino é o inferno. Ou seja, a igreja controlava as pessoas pelo medo e pela ameaça, um ensino distorcido. O problema, queridos, com o qual nós devemos nos atentar, é que essa ignorância ela não está presente somente entre os católicos. O que nós estamos vendo hoje entre os evangélicos, infelizmente, é usarem de forma igualmente distorcida termos e palavras que não têm sentido nenhum na forma como eles usam. Vejam como é muito popular entre os evangélicos usar o nome de Jesus como uma espécie de mandinga, né? Alguns falam o nome de Jesus e ainda bate 3 vezes na madeira para garantir que vai dar tudo certo. Acham que dizer o nome de Jesus é uma forma de estar protegido de todo o mal. Enquanto isso, são incapazes de utilizar a Bíblia para lhes nortear as decisões que precisam tomar. São incapazes de interpretar a Bíblia nos planos que pretendem executar, na forma como podem resolver seus problemas familiares, na forma como podem lidar com seus dilemas e com as dificuldades que enfrentam. Por isso descambam para a mandinga, descambam para essas práticas que apenas refletem a ignorância sob a qual vivem. Queridos, quem não tem a Bíblia como sua regra de fé e de prática, ou costuma depositar a sua fé na igreja, como fazem os católicos, ou em si mesmo, como fazem os evangélicos que não conhecem as Escrituras. Porém, aqueles que a conhecem, sabem que nas Escrituras estão os fundamentos da sua vida. Eles lembram daquela declaração do apóstolo Paulo na carta de Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, quando ele diz que todos que andarem sob esta regra, que no caso ali é a Bíblia Sagrada, a paz e a graça do Senhor esteja sobre eles. Nos dias que antecederam a reforma, os cristãos depositavam a sua confiança na igreja. Tudo que a igreja dizia era verdadeiro, independente do que estivesse revelado na Bíblia Sagrada. Nos dias atuais, a fé dos cristãos, e aqui inclui católicos e protestantes, ela está muito mais voltada para si mesmo. Alguns se acham a pessoa mais importante do universo. Para ele, a verdade que vale é a verdade dele. Por isso a Bíblia é dispensável. É muito comum encontrarmos cristãos que mesmo que você apresente argumentos bíblicos para ele, se ele estiver interessado em fazer algo diferente, a Bíblia não vai fazer diferença nenhuma. Mesmo que você o repreenda à luz das Escrituras, ainda assim ele não aceita a repreensão. São pessoas, queridos, que acreditam que mesmo que a Bíblia tenha sido inspirada, escrita por mais de 40 autores diferentes, em um período de cerca de mais ou menos 1000 anos, mesmo que a Bíblia tenha mudado a história da humanidade, ainda assim, ela é menos relevante do que a sua experiência de poucos anos de vida vivendo com a mamãe. Acham que são melhores e sabem mais do que as Sagradas Escrituras. Irmãos, para quem de fato conhece a Bíblia, ela é, sim, o livro de fé e de prática. Nosso quinto ponto, queridos, a Bíblia é a revelação de Deus. Quando falamos que a Bíblia é a revelação de Deus, nós estamos dizendo que através da razão e do conhecimento, nós podemos ter o devido conhecimento de Deus. Portanto, como já disse, aquilo que Deus nos quis revelar, Ele nos revelou nas Sagradas Escrituras, porque Ele nos capacitou e nos criou com capacidade suficiente para termos um conhecimento e fazermos uma interpretação adequada das Escrituras, para que deste modo vivamos no relacionamento correto com Ele, com o nosso próximo e com o meio onde vivemos. Queridos, um dos maiores nomes da literatura na história, C.S. Lewis,
quando ele retorna do seu ateísmo, né, depois de ter sido discipulado pelo seu amigo católico Tolkien, ele escreve um livro chamado Surpreendido pela Alegria, onde ele fala da sua vida, da sua infância, onde ele conta a sua história. É uma espécie de biografia de C.S. Lewis. Ele se autobiografou. E ali naquele livro, ele fala que a coisa mais importante que a Bíblia trouxe para ele foi que, mesmo ele sendo versado em literatura, ele era autoridade, ainda é uma das maiores autoridades em literatura medieval e um dos grandes referenciais em literatura de um modo geral, um dos principais professores da Europa na área de literatura. Quando ele se depara com a Bíblia, ele diz o seguinte: as ideias fundamentais contidas na Bíblia não poderiam ter surgido de uma mente humana, eram superiores, eram mais altas do que a mente que o homem era capaz de produzir. Eram ideias muito acima daquilo que de melhor o homem é capaz de escrever. Com isso, queridos, C.S. Lewis está nos dizendo que o conteúdo da Bíblia não se encontra em nenhum outro lugar. As informações que estão lá são informações originais. Elas não são caracterizadas por aquilo que nós costumamos ver na produção literária que os homens escrevem. Nós temos obras fantásticas. Estou me deliciando esses dias com um livro extremamente profundo. Os irmãos Karamazov, é um livro que instiga muito a alma humana, e é muito interessante a perspicácia do autor, né? Fyodor Dostoiévski. Mas ainda assim, nada disso se compara com aquilo que a Bíblia nos revela. Olhando aqui para a declaração de C.S. Lewis, não custa relembrar que ele foi um homem extremamente versado na literatura. Conhecia as melhores obras, os melhores autores e estudava profundamente cada um deles. Mas ainda assim ele diz: a Bíblia é superior a tudo. Por essa razão, irmãos, é por isso que a Bíblia trata a si mesma como a luz para os homens, como diz lá o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia por si só, ela é plena, ela é autoritativa, ela é isenta de erros, ela é confiável, ela é também não exaustiva. Ou seja, não é um livro de regras particulares, nem uma receita para ter sucesso, mas é um livro de princípios para conduzir a nossa vida. Ela se basta, não precisa de complementos, não precisa da autoridade da igreja para interpretá-la, não precisa da tradição para complementá-la, ela não é limitada a um grupo exclusivo, ela é para todos que confessam Jesus Cristo como Salvador. Nosso sexto ponto, irmãos, a Bíblia exige dedicação. Ela não é um manual pronto para ser aplicado, como aqueles que gostam da caixinha de promessa costumam fazer. Não é uma bula de remédio a ser usada em determinadas situações. Ela nem requer somente que o seu leitor seja um cara estudioso, tenha um bom coração, um sujeito legal, boa pinta, né? Que seja solidário com o próximo, aquela pessoa tranquila que tem um complemento exemplar. Não é somente isso que a Bíblia requer do seu leitor. Se não houver um estudo diligente que começa na prática devocional, tais pessoas costumam incorrer em um grande perigo de não entendê-la corretamente. Ou seja, queridos, se não houver intenção de estudar a Bíblia, ela por si só não vai resolver o seu problema. Vejam, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, versículo 16, ele mostra isso aos seus leitores, dizendo que eles deveriam estudar para que eles pudessem compreender completamente ou devidamente algumas passagens. Especialmente ali ele cita, né? Ele vai dizer coisas difíceis que o apóstolo Paulo escreveu.
Ou seja, o que o Pedro está dizendo, ainda antes do cânon ser fechado, era que o estudo da Bíblia exige uma dedicação diligente para que possa ser entendida corretamente. Se não fosse assim, olha, Pedro está escrevendo, irmãos, para a primeira geração de cristãos, mas está avisando a eles: vocês podem correr no perigo de interpretar errado e aplicar errado em suas vidas. Aí ele continua dizendo: a exemplo do que já faziam os ignorantes e instáveis. Portanto, irmãos, a Bíblia não é um livro de leitura casual, não é um livro para ler na hora da pressão, que você quer uma resposta ali, o pai está morrendo, a mãe está morrendo, você quer ler alguma coisa e fica lá folheando a Bíblia para um lado e para o outro sem saber. É um livro que exige responsabilidade. Hoje, irmãos, essa tarefa não está difícil. Há uma vasta literatura teológica confiável e de excelente qualidade disponível no mercado. Todos podem ter acesso para que possam crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Não há justificativa para ficar preso na ignorância teológica, se alimentando apenas de recortes, nas redes sociais, de frases isoladas, mas se responsabilizando de fato e de verdade pelo conhecimento das Escrituras. Os recortes na rede social, ele é só o anzol, ele é só a isca, é para chamar para coisas mais profundas, é para assistir o sermão inteiro, de igual modo, queridos, a Bíblia, ela não foi escrita para ficar nas bibliotecas e nas academias teológicas. Ela não é para um grupo seleto de estudiosos. Ela não é somente para os teólogos, embora os teólogos tenham um papel fundamental na explicação das Escrituras. Ela é para a igreja. Todos os cristãos têm acesso a ela. Por isso não se justifica essa coisa de delegar aos outros o dever de estudar a Bíblia no seu lugar e receber apenas a opinião do outro. Nós temos sim responsabilidades com o estudo das Escrituras e assim desenvolvermos nós mesmos o nosso conhecimento. E o nosso sétimo e último ponto, irmãos, a Bíblia deve ser estudada de modo pleno. Isso quer dizer o seguinte: não é possível desfrutar dos ensinamentos da Bíblia sem se conectar a ela de um modo completo. Não é apenas uma parte que é mais importante, ela toda é a revelação de Deus e, portanto, toda a sua extensão é importante para os cristãos. Ler apenas passagens selecionadas costuma limitar o entendimento e causar o perigo de trazer distorções na interpretação. Ler apenas os Salmos, ler apenas os Evangelhos, especialmente de Marcos, que é mais curto, significa não estar olhando para a Bíblia de uma forma completa. Nem tampouco, queridos, a Bíblia é um livro que deve ser estudado apenas na perspectiva acadêmica, como se estivesse lendo um clássico da literatura mundial. Mas ela deve ser lida também com o coração e sob a iluminação do Espírito Santo, porque, afinal de contas, a sua leitura envolve todos os aspectos da nossa vida, a nossa criação, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para trazer aqui esta ênfase mais ampla. O autor do Salmo 119, ele faz uma homenagem magnífica à lei de Deus quando escreve esse salmo. Ele é muito comprido porque ele é um acróstico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. O que é que o salmista faz? Primeira letra, Aleph. Ele compõe 8 versículos, homenageando a lei de Deus. Aquela primeira estrofe ali. Segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. Ele vai lá e compõe mais 8 versículos, homenageando a lei de Deus. Todos esses 8 versículos, no original, a primeira estrofe começa com a letra Aleph. Segunda estrofe, todos os 8 começam com a letra Bet. Terceira estrofe, todos os 8 versículos começam com a letra Gimel. E daí por diante até o final. É uma homenagem, uma poesia maravilhosa que ele faz da lei de Deus. Mas é uma poesia, estou citando aqui o exemplo do Salmo 119, mas ele deve ser lido com entendimento.
não é só como poesia, não é só como uma belíssima produção literária. Arrepios, emoções, suspiros profundos, não são caminhos seguros para dizer que a mensagem de Deus está sendo absorvida. O que vai nos garantir que estamos realmente absorvendo a mensagem de Deus, queridos, é o entendimento correto que nós vamos ter à medida que vamos estudando a Bíblia de forma diligente. Eu quero concluir essa meditação, irmãos, desafiando cada irmão, cada irmã, a se comprometer mais com a leitura da Bíblia Sagrada. Você não precisa esperar para começar dia 1º de janeiro. Nem precisa se obrigar a ler 3 ou 4 capítulos todos os dias. Mas, no seu ritmo e com a sua regularidade, começar a ler a Bíblia. Isso vai lhe tirar, ou vai lhe tornar independente da opinião de outros. Se alguém está no obscurantismo, certamente vai sair do obscurantismo espiritual. Se alguém está preso ao medo de alguma tradição, de alguma prática que foi ensinada de forma errada, certamente isso também vai lhe tirar, porque vai fazer uma profunda diferença em sua vida. E isso, querido, significa dizer o seguinte: nós estaremos sempre em um processo de reforma da nossa igreja. Estaremos sempre voltando para as Escrituras. O princípio reformado, sola Escritura, vai estar sempre presente em nossas vidas quando nós estamos conectados às Sagradas Escrituras. Porque é dessa forma que nós somos mudados e nos aproximamos de Deus a cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém.